Crônicas do Amanhecer, por Feijão Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota, 11 de julho de 2019. Loucos Espíritos, onde psiquiatria e mediunidade se encontram, parte 1. O assim chamado guru da família Bolsonaro, Olavo de Carvalho, assinou artigos em Planeta nos anos 1970. Confira a seguir uma dessas matérias, que compara descobertas de um psiquiatra americano com experiências do místico sueco do século XVIII Emanuel Swedenborg. Há uma crença geral de que o louco vive num mundo seu, particular e fechado, e vê coisas a que ninguém tem acesso. Mas o psiquiatra americano Wilson Van Dusen anotou, durante 16 anos, as narrativas das alucinações de doentes mentais e demonstrou que todos eles veem basicamente a mesma coisa: espíritos. Todos os delírios são iguais e não são amontoados caóticos de visões e palavras, mas a descrição organizada de um mundo invisível, fantasticamente coerente, afirma ele. Esse mundo invisível corresponde, ponto por ponto, ao mundo dos espíritos descrito pelo teólogo sueco Emanuel Swedenborg 1688-1772, e não é exclusivo dos doentes mentais. Existe potencialmente em cada um de nós e, para ficar louco, basta afrouxar o controle da vontade e permitir que os espíritos adquiram existência independente. Uma vez despertos, eles anulam a vontade do doente, passam a persegui-lo e atormentá-lo, e o obrigam a fazer todo tipo de coisa sem sentido aparente. Por isso, a maioria das pessoas jamais os vê. Só os médiuns e clarividentes notáveis, como o próprio Swedenborg, conseguem penetrar nesse outro mundo e depois voltar, sadios e fortes, para desempenhar suas tarefas na vida corrente. Para os outros, é quase sempre uma viagem sem retorno. Pessoas de outro mundo irrompem de repente na vida de alcoólatras, esquizofrênicos, epiléticos e drogados. Foto estoque. O Dr. Van Dusen trabalhou e fez experiências no Mendocino State Hospital, da Califórnia, considerado uma das melhores instituições psiquiátricas dos Estados Unidos. Ele já conhecia os escritos de Swedenborg e ficou chocado com a semelhança entre a descrição do mundo dos espíritos pelo teólogo sueco e as alucinações dos doentes. A hipótese de que o próprio Swedenborg estivesse louco foi afastada logo de início, porque uma vida tão produtiva e equilibrada como a dele seria impossível sob a pressão de uma doença mental, e também porque os pacientes temem suas experiências interiores e fogem delas, enquanto o teólogo se deixava deliberadamente possuir pelos espíritos, interrompendo as experiências quando queria. Preparo prévio. Além disso, o próprio Swedenborg deixara muito claro que ninguém deveria buscar um contato com o mundo dos espíritos se não estivesse preparado para sair dele e retomar suas atividades. Normalmente, esse mundo permanecia fechado às pessoas, ignorando a existência dos espíritos, e estes ignorando a experiência das pessoas, e só se abria durante a loucura, quando a barreira da consciência era enfraquecida e quebrada. Na época de Swedenborg não havia conhecimento científico sobre a esquizofrenia, mas ele teve uma intuição maravilhosa sobre o processo dessa doença, ao declarar que a quebra da barreira consciente ocorria quando a pessoa começava a dar excessiva atenção às próprias fantasias, por ser demasiado orgulhosa para buscar as satisfações normais da vida ou por não desejar mais ser útil socialmente. Hoje, a ciência reconhece que a fuga da responsabilidade social é um componente fundamental da esquizofrenia e que a aquisição de um papel útil na comunidade pode ser um caminho para a recuperação. Van Dusen também acha que os espíritos inferiores procuram inserir-se neste mundo apoderando-se de uma pessoa parecida com o que eles foram em vida, obedecendo, portanto, a uma lei de afinidade. Isso explica, segundo Swedenborg, porque o paciente acredita ter cometido atos que na realidade nunca praticou.
Nesses casos, o espírito tem um domínio total sobre o paciente, que simbolicamente morre para outro passar a viver em seu corpo. O texto aqui reproduzido foi extraído de Os Loucos Não São Loucos. Eles Veem o Mundo dos Espíritos, publicado em Planeta 63, de dezembro de 1977. A necessidade do espírito inferior de apoderar-se do corpo explicaria também os casos de relações sexuais com espíritos, abundantes na literatura medieval e em alguns rituais primitivos, como o voodoo haitiano. Já os espíritos superiores não mexem com o físico do paciente, só se comunicam através de símbolos. Essa influência é silenciosa e seu aparecimento é muito mais raro, na proporção de 1 para cada 6 alucinações, segundo o psiquiatra. Na conclusão de seu estudo, Van Dusen afirma: tive sempre a impressão de que os espíritos, bons e ruins, representam dentro do paciente certas forças inconscientes. A parte infernal mostra suas falhas pessoais, sua bitolação e sua estupidez. A parte celestial representa seus desejos superiores latentes e raramente usados. Alguns espíritos são muito mais inteligentes que os pacientes, outros, muito mais estúpidos. Parecem ser forças não realizadas, não vividas, e que por isso causam confusão e mal. Uma paciente muito piedosa via cenas imorais, um ladrão e bêbado, negro, via uma história linda e comovente sobre o heroísmo dos grupos minoritários. O mundo dos espíritos se parece muito com as descrições de Swedenborg. Ele é realmente o céu e o inferno no nosso inconsciente. São mundos que existem ao mesmo tempo fora e dentro de nós. Leonardo Machado escreveu para a revista Reformador de agosto de 2007 que, percebe-se, pois, que a esquizofrenia é uma síndrome com grande componente fisiológico. A par disso, porém, fatores psicossociais merecem grande destaque. Neste sentido, diversas teorias que envolvem o paciente, a família e os aspectos sociais foram elaboradas. Como exemplo, tem-se as dadas pela psicanálise, não só as formuladas por Freud, mas também as de Sullivan e as descritas por Margaret Mallett. Há de se considerar, no entanto, sempre, a complexidade desta enfermidade. Sendo assim, imperioso é lembrar das palavras de Bleuler, quando conclui ser a esquizofrenia uma afecção fisiógena, mas com ampla superestrutura psicógena. Dessa forma, apesar das grandes descobertas, do ponto de vista fisiológico, já realizadas até aqui no campo dos mecanismos etiopatogênicos, é preciso convir que o arsenal ainda não se esgotou. Isso porque, afora as contribuições psicossociais, há que se levar em consideração o espírito imortal, agente causal fundamental. Não são de espantar, portanto, as palavras do sábio grego Sócrates, quando dissera que os médicos são mal-sucedidos, tratando da maior parte das moléstias, é que tratam do corpo, sem tratarem da alma. Ora, não se achando o todo em bom estado, impossível é que uma parte dele passe bem. Neste ínterim, a doutrina espírita, identificando o indivíduo real como sendo o espírito, ser pensante do universo, estudando profundamente as relações deste com o corpo material, através do seu envoltório, ou perispírito, no dizer de Allan Kardec, comprovando a imortalidade da alma, através das comunicações mediúnicas, e a capacidade que os desencarnados têm de influenciar os ditos vivos, mostrando a reencarnação e explicando os mecanismos evolutivos da lei de ação e reação, mostrando a loucura por outro prisma, e destrinchando os mecanismos das obsessões, vem, por isso mesmo, abrir novos rumos ao entendimento desta importante doença. Desse modo, como já dissera o Dr.
Adolfo Bezerra de Menezes, nessa estrutura psicógena, falada pelo eminente psiquiatra suíço supracitado, situam-se, igualmente, os fatores kármicos, de procedência anterior ao berço que pesam na consciência culpada. Isso porque, também, o paciente esquizofrênico é um espírito imortal em processo de evolução. Neste contexto, pois, observa-se que a esquizofrenia guarda sua origem profunda no espírito que delinque. Este fica atormentado pela consciência de culpa, devido aos erros de vidas transladas, os quais, provavelmente, passaram despercebidos pela justiça terrena, mas não foram capazes de ludibriar as leis do Criador, porque inscritas dentro do ser. Consequentemente, tal sentimento impregna o perispírito e, mais cedo ou mais tarde, em uma nova vida, vai trazer à tona no corpo físico, desde antes da concepção, os fatores necessários para a predisposição à síndrome e necessária reparação dos crimes cometidos. Não se trata, portanto, de uma cisão do pensamento, conforme lhe indica o nome, mas de uma dificuldade em exteriorizá-lo, em face do processo complexo supra-explicado que constitui para o esquizofrênico um impositivo expiatório, uma vez que em outras tentativas provacionais, em outras existências, ele foi mal sucedido. Dessa maneira, com as contribuições da ciência espírita, pode-se entender a esquizofrenia como sendo uma síndrome que tem no seu fundamento um transtorno espiritual. Este gera no corpo os meios fisiológicos necessários à sua exteriorização, sendo influenciado por diversos fatores psicossociais. Além disso, é preciso levar em conta a influência negativa, através da obsessão, gerada pela antiga vítima do atual doente, o que contribui para o agravamento do quadro e surgimento de outras disfunções características do transtorno. Por isso mesmo, é preciso vê-la como sendo um processo misto de natureza espiritual, fisiológica, obsessiva, e com fortes influências psicossociais. Mister se faz anotar, ainda, que todas essas etiologias atualmente explicadas pela ciência são, na verdade, causas-consequências e não as origens reais, uma vez que estas se encontram no ser causal e não na sua cópia material. Afora isso, a complexidade sintomatológica e causal está, certa e diretamente, ligada às intricadas e complexas tramas do espírito e do destino. Outra sim, aquilo que muitos têm na cota de alucinações e de delírio são, em reiteradas oportunidades, contatos mediúnicos, não se ignorando, entretanto, que podem ser, também, reflexos da consciência turbilhonada que traz, de quando em vez, sensações do passado, ou, ainda, originadas pela desorganização do soma. Portanto, por se tratar de uma síndrome com grandes componentes fisiológicos, o tratamento farmacológico com os antipsicóticos, proposto pela psiquiatria, se faz urgente, tanto para reprimir os sintomas, quanto para tratar aquilo que preferimos chamar de causas-consequências. No entanto, visando ir além, não se deve furtar aos benefícios das diversas abordagens psicoterápicas vigentes. Observando-se, porém, as contribuições do Espiritismo qual vislumbra o ser integral, imprescindível se faz, com o objetivo de remontar as causas fundamentais da esquizofrenia, não ignorar a terapêutica espiritual em que figuram a desobsessão, a fluidoterapia pela imposição das mãos e pela água, a oração e, primordialmente, a psicoterapia oferecida pela doutrina espírita, que se baseia nos ensinos de Jesus sobre o amor e a caridade. E que, um dia não muito longínquo, estará impregnando os conceitos das academias. Nada obstante, não se deve esperar resultados exageradamente rápidos em se tratando de tão grave enfermidade, que tem raízes fincadas em vidas passadas, vez que outra, multimilenares. Além do mais, seres imortais que todos são, os homens não devem vislumbrar apenas o momento fugidio, mas, sobretudo, o relógio do futuro. Sendo assim,
como ser imortal que vive no presente cuidando do porvir, o indivíduo, espírito que é, deve procurar o trabalho da profilaxia. Neste contexto, como se pode deduzir, o Evangelho de Jesus é ainda, e sempre será, a melhor alternativa. A sua mensagem de vida abundante deve hoje, e deverá amanhã, penetrar a vida de todos em busca da saúde integral. O amor, terapêutico e profilático, é, e sempre será, o divino remédio. Neste sentido, pois, Mister se faz lembrar destas palavras do Mestre, as quais são, ao mesmo tempo, claras e simbólicas: reconciliai-vos o mais depressa possível com o vosso adversário, enquanto estáis com ele a caminho, para que ele não vos entregue ao juiz, o juiz não vos entregue ao ministro da Justiça e não sejais metidos em prisão. E esta prisão, muitas vezes, vem em forma de uma estrutura nervosa desajustada, qual a que ocorre em um paciente esquizofrênico. Esta foi a crônica do amanhecer de 11 de julho de 2019. Por Feijão Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota. Que a paz esteja com todos.